Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Passaram bem de final de semana? Espero que vocês estejam se cuidando direitinho. Hoje a aula, nós vamos iniciar o capítulo 1 da unidade 4 sobre recursos energéticos, tá? Então vocês sentem tranquilamente, abre a apostila. Lembre que a professora vai falando, vocês têm que ir ouvindo, acompanhando. Já dá para ir anotando, tá? No final dessa aula vocês já fecham tudo. Então não deixa para assistir o vídeo, depois anotar e depois fazer as questões que vão surgindo na apostila. Dá para ir fazendo tudo de uma vez só, otimizando o tempo de vocês de estudo, tá bom? Então, nós vamos iniciar na página 36, tá? Começando falando sobre combustão. Combustão nada mais é do que uma forma de uma reação química, né? Que um combustível vai reagir com comburente, liberando energia na forma de calor e luz. Nossa, o que é isso? Então, a combustão é algo que vai reagir junto com outra coisa, que sempre vai ter o oxigênio com o comburente e vai liberar calor e luz, a combustão. Então, pegou o fogo. Quando você vai falar, vamos colocar fogo na churrasqueira. Você precisa de um combustível, né? Você vai jogar um álcool, alguma coisa do gênero. E você precisa do oxigênio. Se você for fazer uma fogueira, né? Tampar com... Você acende uma vela. A gente já fez isso em sala no ano passado, acho. Você acende uma vela. Você coloca um pote de vidro em cima. Ela vai queimar enquanto tem oxigênio lá. Como o pote vai estar vedando, a partir do momento que ela queimou todo o oxigênio, a vela apaga. Então, o comburente era quem? O oxigênio, né? E o combustível era o fogo que estava ali no pavio da vela. E isso gerou o quê? Calor e luz, porque além de clarear, a vela, o fogo também esquenta, né? Tá? Então, é um exemplo bem simples para vocês entenderem o processo de combustão. Tem uma experiência na página 36 e 37. Se alguém tiver animado para fazer, façam junto com o responsável, porque é no fogão. Comigo não deu certo. As cores, o que era para acontecer. Só que o meu fogão tá bem, bem velhinho, bem ruizinho. De repente foi isso, tá? A prof ficou super animada. Falei, vou fazer a experiência e tal, né? Ia filmar para vocês, mas não deu muito certo, tá? Então, vamos lá, voltando à combustão. Vai ser uma reação química, né? Vai acontecer um processo químico, né? O combustível vai reagir com o comburente e vai liberar energia na forma de calor e luz. Então, é sempre isso, combustível, comburente e energia na forma de calor e luz é o processo da combustão. Nós vamos ter ela completa e incompleta. A incompleta vai produzir monóxido de carbono ou carvão e água, tá? Que é o quê? O resultado, o produto resultante da combustão. Quais são esses produtos? Pode ser o vapor d'água, o monóxido de carbono, o dióxido de enxofre, o óxido de nitrogênio ou o gás carbônico. Então, se a gente voltar lá para a vela, né? A vela queimou o oxigênio. O que ela produziu? Ele virou o quê? Né? Porque tudo tem uma reciclagem. Quando nós estudamos no primeiro bimestre o ciclo do carbono, lembra os ciclos biogeoquímicos em sala de aula, né? Um pouquinho complicado, mas a gente entende como funciona, como o carbono volta, né? Porque ó, ele vira gás carbônico, ele vira monóxido de carbono. E como que ele volta a ser o carbono? Lembram disso? Tá no primeiro bimestre. Então, o produto da combustão, a gente ouve muito falar do monóxido de carbono, né? Que sai dos caminhões quando queima o combustível. E o gás carbônico, a gente ouve bastante falar por conta
do efeito estufa, né? Que a gente já estudou também, tá bom? Então, eles são processos resultantes da combustão. Por isso que quando você vê uma floresta pegar fogo, né, a gente assiste em noticiário ou lê na internet, é muito difícil resolver esse problema, porque a floresta está cheia de oxigênio, né? Então tá ali alimentando, aquela chama vai alimentando e vai rapidamente pegando fogo em tudo, né? Bem complicado essa situação, tá? E é por isso, beleza? Bom, na página 38, nós vamos estudar um pouquinho sobre o petróleo. E o petróleo nada mais é do que algo muito rico, né, atualmente, que atrai muita riqueza. Quem tem petróleo tem poder, tem riqueza, né? Todo mundo já ouviu falar das guerras de Irã, Iraque, Síria, Guerra do Golfo, tudo por conta do petróleo. Ah, o petróleo é vilão? Não, é a forma como a gente utiliza a necessidade de poder, de supremacia. Aí já é uma outra história, já é com a professora de história, né? Mas para vocês entenderem como um elemento da natureza tem um fator tão importante para a nossa vida de seres humanos, né? Porque o cachorro, o passarinho, não tá nem aí pro petróleo, né? Quem tá doido caçando petróleo aí, querendo ficar rico é a gente. Então, vamos lá. Qual é a origem do petróleo? Existem relatos, né? Pesquisas de que há mais de 400 anos antes de Cristo, tá? Já se conhecia o betume, e o betume vem do petróleo. E eles usavam como impermeabilizante, como liga para pavimentação, acender fogueira, iluminação e fins medicinais. Então, quando pesquisa Grécia Antiga, essas coisas todas, eles passavam betume em cesto para impermeabilizar. Então, já se conhecia o petróleo a grosso modo, né? Porque hoje a gente tem refinaria, então o petróleo é utilizado de forma mais ampla do que antigamente. Mas você vê que já é um recurso natural utilizado há muito tempo. O primeiro poço de petróleo foi em 1846 que cavaram, tá? Em 1854, contrataram um pesquisador para estudar o petróleo e tal, e ele viu que o querosene era apenas um dos diversos compostos, né, químicos do petróleo. Então, aí tem muita coisa para ser aproveitada. Tanto que nós já vivemos, né, quando a gente estuda as eras da nossa existência, a Idade da Pedra, né, que todo mundo já ouviu falar, quem assistiu Flintstones sabe. A Idade do Metal. E nós vivemos a Idade do Plástico, do polímero, que é um subproduto do petróleo, tá? Então, em 1870, nos Estados Unidos, o John Rockefeller, acho que vocês já ouviram falar, se não ouviram falar, vão ouvir falar, porque foi um grande empresário, ele foi o primeiro pioneiro na empresa petrolífera no mundo. Começou a extrair petróleo e a refinar o petróleo e utilizar os seus produtos. Tá, mas que produtos são esses, né? Que eu já falei algumas vezes aqui para vocês. Vamos lá. O que o petróleo, os subprodutos do petróleo viram? Gás de cozinha, gasolina, né? O combustível, asfalto, borracha, óleo lubrificante, combustível para aviação, né? Aquele combustível que faz o avião voar, cosméticos, tá? Tem batom, tem shampoo, tem um monte de coisa que tem petróleo, um subproduto do petróleo, né? Nylon, que é um fio, é uma linha, poliéster, que é não sei se vocês já viram, tem lençol de poliéster. Quando você olha na etiqueta,
tá? Da roupa. Você vai ver se ela é 100% algodão, se ela é misturada algodão com poliéster, ou se ela é 100% poliéster, tá? E o poliéster é um subproduto do petróleo. Tanto que o pessoal mais natural, que visa ter uma consciência, não só mais natural, mas que tem uma consciência ambiental, que se preocupa um pouquinho mais com o planeta, não usa esse tipo de material. Além de ser, eu particularmente não gosto, porque é aquela camiseta que faz fedor, sabe? Que o tecido deixa aquele cheirinho assim. E até para lençol, tudo eu não acho legal, tem gente que tem alergia. O algodão é bem melhor, né? E o algodão vai, por ser uma fibra natural, não é sintética, ela vai se dissolver, se acabar no meio ambiente muito mais rápido. O plástico é a perder de vista, né? A gente morre e o nosso lixo fica ali por muitos anos. Então, enfim, mas é um subproduto, né? Então vamos continuar. O plástico e até em remédios é utilizado, tá bom? Ele corresponde a 30% da matriz energética do mundo. Então você vê, super importante para o nosso sistema capitalista, né? Para a forma como nós vivemos hoje em dia. Na página 38, tem um desenho aqui, ó, né, ó, que mostra a fornalha e como é feita o refinamento, né, do petróleo. E os subprodutos a cada temperatura vai gerando. Então você vê aqui o querosene na fase 4, o combustível, o lubrificante, os resíduos. Então, conforme a temperatura, ela vai influenciar. Por isso, quando você vê uma empresa petrolífera, uma refinadora, né, de petróleo, tá sempre queimando, né? A gente volta lá pro início da aula, combustão. Então, vai queimar o petróleo, vai esquentar ele, porque em altas temperaturas que ele vai liberar essa matéria-prima toda, tá bom? Aqui na página 39 tem um QR Code muito interessante que fala sobre as plataformas petrolíferas, que a gente fala, mas às vezes a gente não tem nem noção. Ah, vou cavar um buraco, vou achar petróleo, como é que é, né? No mar, o pessoal captando petróleo, tem filmes até a respeito disso e tudo mais. Então, se vocês quiserem adentrar um pouquinho mais nesse assunto, tá? É bem interessante. E aí tá, mas da onde vem, né, o petróleo? Como que ele surgiu? A teoria que por enquanto mais faz sentido, né, que se segue na atualidade, é que por mais de 400 milhões de anos, a matéria orgânica, né, ela foi se depositando no fundo do mar. Matéria orgânica em geral, gente, quando a gente fala matéria orgânica é resto de esqueleto, folhas, tudo que existe, né, no planeta. E aí foi ficando no fundo do mar, formando ali as rochas sedimentares. E vai passar por 3 processos: diágene, catágene, metágene. Não, diágenese, vou ler assim, vai começar. Catágenese, metágenese, tá? Então, na primeira vai acontecer uma degradação bioquímica, depois vai aumentar a pressão e temperatura, depois na terceira, na metagênese, vai aumentar mais ainda a pressão, mais ainda a temperatura, e a matéria orgânica vai se transformar no petróleo. Como ele é um óleo, né, ele vai subir dali do fundo até uma rocha capeadora, que aí já não permite mais a passagem dele, tá? E aí, a partir do momento que alguém descobre o petróleo, grita, fiquei rico, o óleo cru vai para a refinaria, para sair o óleo, vai aquecendo e cada subproduto vai sendo separado, tá? Causa um impacto ambiental muito grande, a liberação, né, de CO2, porque vai estar o tempo inteiro liberando CO2 na atmosfera. E o plástico demora demais para se degradar, né? É um material que ao contrário de como o petróleo foi feito,
de forma natural, ele vai ficar ali muitos anos, mais de 100 anos, para se diluir, para se acabar, né? Para voltar para o ciclo natural. Então, quando a gente pensa em consumo, a gente tem que pensar no meio ambiente. Até quando, né, vai aguentar tudo isso? É muito cosmético, né? A gente que é mulher, passar um batom, não sei o que, tem parafina, tem um monte de subprodutos do petróleo também, né? Hoje em dia a gente vê muita coisa sobre cosmetologia natural, que aí você não vai usar nada nem vegano, nem poluente. Então existem sim coisas alternativas da qual a gente pode estar ajudando o meio ambiente. O meio ambiente, quando eu falo assim, tudo, né? Esse processo. Porque a partir do momento que a gente tem conhecimento, a gente pode usar o nosso conhecimento, a nossa inteligência para melhorar a nossa estadia no planeta e deixar um mundo legal para quem vem depois. Né? Porque enquanto a gente está aqui, a gente está se virando. Mas e depois? A gente vai deixar um monte de lixo, a gente vai deixar um monte de material poluente. A gente transformou o material, ele ficou poluente. E aí? Então, o nome disso é conscientização ambiental, né? É empatia, se colocar no lugar do outro e pensar, bom, isso que eu tô fazendo não é bom, não é legal, não vai deixar bons frutos. A gente tem que sempre tentar dar o nosso melhor, né? Tá bom, gente? Ó, hoje a aula é bem rapidinha, bem tranquila. Na próxima aula a gente vai para a página 40, tá bom? Sobre combustíveis de biomassa. E é isso. Um beijo.